espiritual, quando o cenário era de guerra. E o que me chama a atenção, que nesse salmo aqui, há uma recordação de 2º livro das Crônicas, no capítulo de número 32. Quando Senaqueribe, ele invadiu Judá, e a Bíblia diz que ele cercou toda aquela cidade. Toda aquela cidade. E não tinha como escapar, porque ele chegou com o seu exército de 185 mil homens e cercou todo Judá. Mas o que me chama a atenção, que não obstante aquela guerra seria vencida pelos sírios ou os assírios, todavia a posição do rei Ezequias, a Bíblia diz que ele encontrou com o profeta Isaías e eles foram orar ao Senhor. E ali eles receberam o direcionamento de Deus, que aquela vitória seria do povo de Deus. Eles foram consultar o Senhor e a resposta de Deus diz: não temais. Sabe por quê? Há um maior conosco, o Senhor dos exércitos. Ele está conosco e Ele é o nosso refúgio. Quando os filhos de Corá compôs esse salmo, eles estavam lembrando dos feitos do Senhor realizado. Quando Senaqueribe invadiu Judá, olha, não tinha como Ezequias, o rei, escapar das mãos de Senaqueribe. A Bíblia diz que ele vinha e o seu rosto era de guerra. Todavia, só pelo fato daquele povo confiar no Senhor, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Amém. Aleluia. Talvez você está inserido num contexto de dificuldades e você precisa, meu Deus, o Senhor tem que mandar uma legião de anjos para me dar livramento. Não precisa não, meu irmão. A cidade estava cercada. Aí Deus disse: anjo, desce lá embaixo. Só um anjo. E sabe o que ele fez? Quando o anjo desembainhou a espada, só de levantar e fazer assim, 185 mil cavaleiros e soldados caíram por terra. O poder do inimigo foi desbaratado e a vitória foi dada ao povo de Deus. Esse salmo é uma recordação disso. E é por isso que eu disse aqui as 3 lições do Salmo 46. E qual é a primeira lição inserida neste salmo? Diga assim comigo: Deus é. Deus é. Eu não sei como você adentrou aqui nessa noite, mas Deus me manda te dizer: Deus é. Amém. Aleluia. Pastor, mas Deus é o quê? Está escrito aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus me manda te dizer: levante a sua cabeça, porque Deus é contigo. Deus é refúgio e fortaleza. E diz a Bíblia: socorro bem presente. Não é ausente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quantas lutas nós como cristãos nós enfrentamos, tantas adversidades, agruras da vida que nós passamos, mas quando a sua fé está depositada neste que é o Deus, que é o teu refúgio, a tua fortaleza, fique tranquilo. Aleluia. Porque com Deus há sempre um final feliz. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que você está enfrentando? Qual o tipo de adversidade que você está enfrentando? Não tem problema. Se você confiar, se você entregar, mas entregar mesmo. Porque tem gente, pastor, que diz que entregou o problema para Deus, mas não entregou nada.
ele entrega e fica segurando. E aí dá as diretrizes para Deus. Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse mais ou menos assim, assim, assim. Não, meu irmão. Se você entregou, já não é mais problema teu. É problema dele. E se você entregou, fique tranquilo, porque você vai ver o agir de Deus na sua vida, porque está escrito: operando Deus, quem impedirá? Evidentemente que a resposta é ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então esta declaração, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, fala da onipotência divina, conforme diz lá o Salmo 91, que diz que Deus é o nosso refúgio. Lá diz também: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o Altíssimo. E olha, o Altíssimo é a sua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Verso 16, dar-lhe-ei abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Deus que é na tua vida. Esse é o Deus que você pode ter como o teu refúgio permanente. Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Interessante, o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas sabe o que quer dizer socorro bem presente na angústia? Fala também da onipresença de Deus, como está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem gente que interpreta esse salmo diferentemente da sua realidade, dos originais da Bíblia. Não é que você não vai ter luta, não vai passar por algumas dificuldades. Você terá o Senhor como teu pastor, e Ele não te faltará. Aleluia! Quando você precisar de qualquer coisa, consulte a Ele, fala com Ele, porque Ele te dará a vitória. Então, esse salmo é maravilhoso. Primeira lição do salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E tem mais 2 salmos. A primeira parte está até do verso 3. O verso 2 diz: pelo que não temeremos. Por que você está temeroso? Pastor, mas o senhor não sabe. Eu estou enfrentando uma luta ferrenha, árdua. Pastor, olha, o diabo está furioso comigo. O diabo está furioso. E sabe que a gente tem o hábito de tudo culpabilizar o diabo, né? Tudo é o diabo. E muitas vezes não é o diabo, é você. É você que não foi vigilante.
É você que não entrou pelo caminho da obediência. É você que não se ladeou com o seu pastor para dizer: pastor, conta comigo, eu serei um fiel dizimista, eu vou ajudar o senhor na cooperação. O senhor está falando de distribuir folheto, eu quero no próximo domingo estar com o senhor ao seu lado, lado a lado, para fazer a obra de Deus. A gente tem o hábito de tudo culpabilizar o diabo. E muitas vezes não é o diabo, é você que não ora, que não tem compromisso com Deus, que está na corda bamba. Uma certa feita diz que encontraram o diabo andando por um caminho, cabisbaixo, triste, tédio, desgostoso, um saco nas costas. Aí alguém se deparou com o diabo e diz: diabo, o que está acontecendo, rapaz? Você está tão triste. O que está acontecendo? Está com algum problema? Já é os crentes, que tudo que acontece de errado, eles põem a culpa em mim. Tudo que acontece no diabo, de errado na vida deles, eles põem a culpa em mim. E muitas vezes não é o diabo, é você que é fraco na oração. Você anda na corda bamba. Sabe que aqui nos Estados Unidos, eu estava até instruindo um filho, eu falei: cuidado, porque se você quer facilidade, aqui você vai ter nos Estados Unidos. Está longe do pai, está longe da mãe, mas está debaixo do olhar de Deus. E aqui você pode estar num lugar aí, de qualquer jeito, sem compromisso com Deus. Você vem para a igreja sem aquele grau de comprometimento com o Pai. E você entra, sai, mas entra vazio e sai da igreja mais vazio do que entrou. Só vem como mero espectador. Eu não sei se aqui tem, pastor. Mero espectador, assistente de culto. Se você chegar depois do culto e dizer: irmão, qual foi o tema da palavra que o pastor pregou? Irmão, eu não sei. Sabe, eu não prestei atenção, eu não sei. Ele não sabe de nada. Então tem muita gente assim. Então você não precisa temer, porque o teu Deus é refúgio e fortaleza, e está escrito: Ele é socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Isso aqui fala de terremotos, maremotos, montanhas mudando de um lugar para outro. Você não precisa temer. Sabe por quê? Porque você, a sua casa, a sua família, vocês estão nas mãos do Pai. Glória a Deus. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ô, gente, a coisa vai começar a apertar, pastor Marcos, nesses últimos tempos. Você pensa que Jesus vem para arrebatar a igreja. E tem gente que não é crente verdadeiro, é o crente meia tigela, não é a tigela toda. E ele está andando de qualquer jeito. E ele pensa que vai subir, quando na verdade não está devidamente preparado. E eu me lembro de uma recomendação do apóstolo João, que diz: e agora, filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Em Cristo. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. E aí vem uma parte crucial: e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Por quê? Porque muitos ficarão confundidos. Ah, mas olha, eu vou subir porque eu canto no coral, eu tenho uma credencial no bolso, eu faço parte do grupo do louvor da igreja. Isso não significa nada se você não tiver sobre tudo isso que você está fazendo um verdadeiro compromisso com Deus e uma vida de santidade. Como diz lá Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem o pastor, nem o apóstolo, nem o bispo, nem a irmã que canta muito bem, nem o irmão que toca viola ou violão, ou guitarra ou conta. Não, olha, se não tiver uma vida santa, será decepcionado no dia de Cristo. Sabe que eu tenho orado constantemente. Eu digo: Senhor, depois de muitos anos, eu conheci a Cristo, eu era jovem. Hoje o meu filho mais velho, esse mês fez 40 anos. Nasceu, pastor, no fundo da igreja.
fez agora 40 anos de idade. Falei, depois de tantos anos andando com Jesus, você já pensou se a gente que conhece a Cristo, há muito tempo, começar a se relaxar? Aqui eu não sei se tem isso, mas lá no Brasil tem. Crente que foi abençoado, que cresceu financeiramente, que prosperou, que Deus passou, cumpriu sonhos, realizou o desejo do coração, mas aí depois de abastecido, eles começam a perder culto. Aqui eu acredito que não tem. Eu acredito que cada culto aqui, a igreja toda vem. Mas começa a perder culto, para de contribuir, de dizimar, ajudar o pastor, para de chegar cedo nos cultos para o momento da oração, e ele começa a perder o seu compromisso com Deus. Irmão, isso aí é algo sério. Então, Jesus está voltando. Aqui diz que nós não devemos temer. Por quê? Diz o verso de número 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse, irmão? É o rio do Espírito Santo. Aleluia. Você lembra quando Jesus disse, olha, se alguém beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas vivas, que salta para a vida eterna. É esse rio aqui. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus. Que cidade é essa? A igreja. Esse rio está aqui. Por isso que Jesus, em um certo dia, era o grande dia da festa, o dia apoteótico, último dia da festa. Jesus se colocou em pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque aquele que beber dessa água, se fará nele uma fonte de vida, que salta para a vida eterna. Gente, há um rio. Eu não sei porque tem muitos crentes vivendo, pastor Marcos, numa sequidão espiritual tremenda. Ele vem à igreja, o irmão da direita dá glória a Deus, ele não dá. O irmão da igreja dá aleluia, ele olha assim meio espantado. A cada 5 minutos ele sai, vai no banheiro, torna a sair, torna a entrar, incomoda o irmão da direita, entristece o irmão da esquerda, deixa descontente o da frente, deixa aflito de trás. Aí quando termina o culto, você se dirige para ele e diz, irmão, e aí, como é que foi o culto hoje? Irmão, para ser sincero, eu não gostei não. Você viu o pastor lá, começou os hinos da harpa cristã, cantando tudo desafinado. E aquele coral que cantou, não gostei não, hino velho, sai lá do fundo do baú. E o pastor pregou demais. Se ele tivesse pregado a metade, estava bom. Para mim, foi um culto espada, comprido e chato. Isso é o crente que não tem compromisso com Deus. Você já viu o crente que tem compromisso com Deus? Ele chega na igreja, ele dobra os seus joelhos e ele quer falar com o dono da casa. A igreja ora, ele ora. A igreja glorifica a Deus, ele glorifica. O pregador prega, ele intercede. Você olha para ele, irmão, dá vontade de pregar a noite toda. Você olha para ele, ele está com a mão levantada, glorificando a Deus. De repente você tira os olhos dele, volta a olhar para ele, ele já está derramando lágrimas nos olhos. Aí termina o culto, você se dirige para ele, irmão, e como é que foi o culto hoje? Ele diz, pastor, eu pensei que Jesus vinha arrebatar a igreja hoje. Aquele coral, quando cantava, que maravilha. A minha alma passeava lá no jardim de Deus. Pastor, o pastor quando pregava, parece que a palavra era diretamente comigo, pastor. Olha, se o culto durasse a noite toda, eu ficava glorificando a Deus e salmodiando ao Senhor. Esse é o crente que tem compromisso com Deus. Tenho certeza que aqui tem muitos. Mas isso é como um alerta de Deus para mim e para você. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Gente, nós estamos vivendo tempos tenebrosos na terra. E uma escassez de santidade, de obediência, do Espírito Santo, da manifestação de Deus na igreja.
Tem gente que, olha, irmão, há muitos anos que não chora mais, já não sente mais a presença de Deus. Ele já vem no culto, mas vem para estar no culto. E tem uns que, se o pastor não levantar a bola dele, vamos dizer assim, dizer, ó meu filho, aqui você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal, ele se desvia, porque o compromisso dele está com os homens, compromisso não está com Deus. Então é bom que você entenda que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o Espírito Santo, uma fonte jorrando na igreja, e particularmente na minha e na sua vida. Aleluia. Qual é a primeira lição? Diga assim: Deus é. Deus é. A segunda lição está no versículo de número 3. Deus está. Primeira lição, Deus é. E a segunda lição está escrito: Deus está. Olha o que diz o verso de número 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Eu quero te dizer, acalme o teu coração. Deus está com você. Não importa qual seja o problema que você está enfrentando, Deus está com você. Paulo diz aos Romanos capítulo 8, versículo de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Oh, irmão, nada disso vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso Paulo, certíssimo, convicto dessa verdade, quando você abre a Bíblia, no capítulo 8, versículo de número 38 e 39, ele diz, mas eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo. Sabe por quê? Porque Deus é. E em segundo lugar, Deus está com você. Aleluia. A Bíblia diz que em todas essas coisas, quais? As que estão no contexto do capítulo 8. Fala da tribulação, da perseguição, do perigo, da espada. E assim sucessivamente. Uma certa feita, eu perguntei para Deus, pastor Marcos, Senhor, mas por que está escrito que nós somos mais do que vencedores? Vencedor tá bom demais, Senhor, mais do que vencedor. Falei, Senhor, me ajuda a interpretar esta palavra, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Aí, orando, Deus me deu a interpretação. Sabe qual é a interpretação, meu filho? É que você já entra nessa batalha vencedor. Você só perde se você titubear na fé, se você fraquejar, se você não confiar no poder e no amor de Deus. Porque Deus é, mas Deus está conosco. Está escrito, Ele está conosco. Deus está no meio dela, não será abalado. Às vezes eu fico pensando, crente, que um problema tão minuto, tão insignificante, tão medíocre, tão pequeno, já é motivo para sofrer dizer, eu vou parar. Que isso, meu irmão? Tem crente que uma coisinha, sabe, ele faz tempestade num copo de água. Uma luta tão pequena já derruba ele no chão. Que tipo de fé que você professa? Que tipo de Deus que você tem? Se a Bíblia nos mostra, primeiramente Deus é, e em segundo lugar, Deus está. Ele está com você. Nas agruras, nas dificuldades, nas calamidades da vida. Quando você estiver inserido em um grande contexto de dificuldades, confia no Senhor, porque Ele está contigo.
Uma de nossas irmãs, escute bem esse testemunho. Eu me lembro de uma de nossas irmãs. Ela tinha sua pensão do INSS, mas deu problema lá e ela ficou 3 meses sem receber a sua pensão no INSS lá do Brasil. E um certo dia, pastor, ela se dirigiu às suas panelas e as panelas estavam vazias. Ela abriu a sua carteira onde colocava o seu dinheirinho. A carteira estava vazia. Ela disse: o que é que eu vou fazer? Pedir esmola eu não vou porque eu sou crente. E se tem algum crente por aí, eu creio que aqui não tem. Mas se tiver algum crente pedindo esmola, tem coisa errada na sua vida. Porque o salmista diz: ó, eu fui moço. E agora sou velho, sou decrépito. Mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Se Deus te trouxe aqui para os Estados Unidos, é para prosperar, é para ser bênção na vida da igreja, abençoar os irmãos e ser abençoado você e a sua família. Até porque a Bíblia diz, lá no Salmo 1, que em tudo quanto o justo coloca as mãos, em tudo quanto o justo coloca as mãos, Deus dá prosperidade. Deus prospera. Se você tem colocado as suas mãos em alguma coisa, aleluia, e não tem sofrido prosperidade, permita a minha franqueza, tem coisa errada na sua vida. Ou você está sonegando, não está sendo dizimista, não está sendo liberal para Deus, ou você não está obedecendo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que em tudo quanto o justo coloca as mãos, Deus dá prosperidade. Ela disse: olha, pedir esmola eu não vou porque eu sou crente, mas já sei, não tenho pão material, mas eu vou buscar o pão espiritual. Era uma manhã de domingo, ela se arrumou depressa e foi para a escola bíblica dominical. Chegando lá, pastor, ela dobrou o seu joelho e começou a falar com Deus. Disse: Senhor, eu estou aqui, tu sabe a minha necessidade. Espiritualmente falando, eu estou saciada, mas Senhor, fisicamente falando, eu estou tão faminta, eu preciso de algum alimento, provê para mim. Ela orou, levantou, logo veio o superintendente da escola dominical, o pastor, eles iniciaram a EBD, a escola dominical, e ela ouviu atentamente a palavra do Senhor. Depois veio o pastor, fez o fechamento, e antes de terminar a escola, ela propôs no seu coração: eu vou fazer o seguinte, saciada espiritualmente eu estou, mas fisicamente falando, eu estou tão faminta, eu vou fazer o seguinte: antes que o pastor termine a escola dominical, eu vou me colocar junto à porta. Quem sabe algum dos irmãos saindo me convide para almoçar na casa dele, e aí eu vou me saciar. E ela fez isso. Antes que o pastor desse o término na escola, ela se colocou junto ao porteiro lá e ficou lá. Mas terminou a escola, pastor, veio passando os irmãos, e passava um, passava outro. Mas o senhor ama, como é que vai? Ela diz: com Jesus está tudo bem, irmão. Passou o segundo, passou o terceiro, passou as irmãs, logo passou o pastor. Ninguém a convidou para ir almoçar em sua casa. E ela saiu da igreja, cabisbaixo, porém confiante, e ela disse: Senhor, espiritualmente falando, eu estou saciada, mas eu estou tão debilitada, estou tão faminta, eu preciso de algum alimento. Mas eu já disse que pedir esmola ou contar o meu problema para as pessoas e nem para o pastor eu vou confiar no Senhor. Chegou na casa dela, pastor, ela abriu a sua janela, tinha uma janela que dava de frente para a rua, tinha um pequeno muro embaixo, uma mureta, e ela abriu aquela janela e ela disse: olha, eu vou continuar confiando, eu vou continuar orando ao meu Deus. Dobrou os joelhos dela e começou a fazer a oração que move o coração de Deus. Você já viu aquele crente que é pentecostal,
que começa a fazer aquela oração baixinha, mas depois ele vai se enchendo do poder e da graça e da autoridade, e ele vai alteando, levantando a sua oração. E ela começou orando: Jesus, manda pão, Jesus, manda pão para saciar minha fome. Senhor, espiritualmente falando, eu estou saciada, mas fisicamente, Senhor, eu estou tão faminta. Manda pão, Jesus, manda pão. E ela foi orando, alteando a sua oração. E em um determinado momento, sabe o que aconteceu? Foi passando bem de frente à rua da casa dela 2 garotos que trabalhavam numa panificadora, numa padaria. E eles foram passando com 2 bicicletas atrás. Até hoje no interior eles usam isso. Entrega pães nas casas, aquelas bicicletas, 2 cestos muito grandes. Sobraram muitos pães naquela manhã, já providência divina. E quando subitamente eles foram passando, eles ouviram a oração daquela irmã. E ela estava lá: Jesus, manda pão, Jesus, manda pão para saciar minha fome, manda pão, Jesus. E subitamente um ouviu a oração daquela irmã e disse: escute lá, é aquela velha senhora que já há alguns dias não compra pães nossos. Olha lá, ela está orando para Deus mandar pão para ela. Vamos passar uma peça nessa velhinha? Sobraram aqui alguns pães. Vamos pegar esses pães cautelosamente e vamos pular o muro e vamos jogar lá dentro da sala dela. Ela vai pensar que foi Deus que mandou. Olha aí a providência de Deus, irmão. Eles pegaram aqueles restos de pães, colocaram em 3 saquinhos e foram cautelosamente, pularam aquele pequeno muro. E quando chegaram junto à janela, a irmã estava até com as mãos levantadas: Jesus, manda pão, Jesus, manda pão para saciar minha fome, manda pão, Jesus. Quando eles se depararam com a irmã, com as mãos levantadas orando, eles pegaram aqueles pães, irmão, e um saquinho, e jogaram lá. A irmã estava orando no seu estofado lá. Quando a irmã abriu os olhos, era só pães que caíam na cabeça dela, em cima do sofá, no chão. E ela vendo aquela cena, ela começou a dizer: Senhor, muito obrigado, eu te louvo porque tu mandaste pão. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Mas de repente ela começou a ouvir uns risos. Saiu até a janela, os garotos estavam segurando a barriga de tanto rir. Aí passamos uma peça na velhinha. Ela cautelosamente se levantou, com muito cuidado para não pisar em cima da bênção, né, mano? O chão estava forrado de pão ali. E ela saiu, abriu a porta e foi até junto ao muro. Olhou para aqueles 2 garotos e ela disse: olha, vocês estão errados. Eu estou certa. Sabe, foi o diabo que trouxe, mas foi Deus que mandou. Sabe por quê? Quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. E ela entrou para dentro, irmão, e era só pães que ela mandava. Aleluia. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ela recebeu uma cartinha do INSS, que pagou os 3 meses com juro, correção monetária, e ela pôde fazer as suas compras. Aleluia. E viver em paz. Aleluia. Sabe o que é isso? É porque Deus é, mas Deus está. Eu não sei qual é a tua necessidade. Talvez você veio para os Estados Unidos e você diz: meu Deus, eu pensei que eu ia nadar no dinheiro aqui. Eu pensei que as coisas seriam tão fáceis para mim, porque eu já ouvi falar. Mas eu estou vivendo uma realidade completamente diferente. Eu quero te dizer, não desista. É Deus provando a sua fé. Mas Deus está com você. Aleluia. Olha que coisa linda, está escrito: Deus está no meio dela. No meio do quê? Da igreja. Deus está com você. Não importa a circunstância que a vida tem te levado. Se eu for dar testemunho, o pastor Marcos conhece alguns daquilo que eu já enfrentei ministerialmente falando. As agruras, as dificuldades. Quando nós começamos no Brasil, na nossa primeira igreja, eu estava testificando com os nossos irmãos lá, de um certo dia, que acabou tudo em casa, e eu trabalhava, eu era pastor,
mas eu subi num caminhão de pau de arara, eu e a minha esposa, para trabalhar, para cuidar da família e para cuidar da igreja. Mas teve um tempo que a porta se fechou e a gente não tinha nada para comer. E eu me lembro que eu tinha R$100 naquela época, 100 cruzeiros, não dava para comprar meio quilo de arroz. Tinha acabado tudo, só tinha o sal e um pouquinho de óleo em casa. E eu saí em um lugar e achei numa máquina, que fala máquina de limpar os arroz, não dava para comprar 1 quilo. Aí eu olhei assim, tinha quirela que dá para pintainhos, para pintinho. Aí eu olhei, 50 cruzeiros o quilo, comprei 2. Levei para casa. Ele falou, o que me vendeu disse, você está criando pintinhos tal? Eu falei, eu tenho alguns pintinhos lá em casa. Ele se referindo aos filhos. Chegou lá, a esposa fez, irmão. Quando ela pôs na panela, com somente um pouquinho de óleo e sal, e ela fez, eu olhei assim, parecia um purê de batata. Se batesse na parede, grudava, irmão. A gente comeu 1 semana aquela comida, dando glória a Deus. Só que na segunda-feira seguinte, Deus mandou uma provisão. Deus falou com alguém da cidade que tinha uma vida abastada. E olha, levou em casa uma compra que deu para 3 meses. Eu e a minha família comendo. Foi o tempo que Deus permitiu dessa dependência, até que a porta se abriu e a gente glorificou a Deus. Gente, esse é o Deus que nós servimos. Então, primeira lição, diga assim comigo: Deus é. Segunda lição, Deus está. E eu vou finalizar com a terceira lição do Salmo 46. Deus faz. Diga assim comigo: Deus é. Deus está. Deus faz. Olha o verso de número 9. Ele faz cessar as guerras. Que tipo de dificuldades que você está enfrentando? Que tipo de lutas que Deus permitiu passar? Porque sabe que a nossa geração é tão fraca que qualquer tipo de luta já nos faz desistir. Não, Deus não está comigo não. Mas quem disse que você estaria isento de luta? Eu estou doente, mas está escrito, eu sou o Senhor que te sara. Mas peraí, gente. O que Jesus disse? João 16:33. A paz de vocês está em mim. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Mas ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, irmão, você vencerá também. Se Jesus venceu, o pastor Marcos e família vencerá também. Se Jesus venceu, a igreja aqui em Summerville vai vencer também. Amém, aleluia. Então você tem que acreditar que Deus é, que Deus está e que Deus faz. Verso 9: Ele faz cessar as guerras até ao confim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Quem faz isso? Só Deus. Quem faz isso? Só Deus. Ele quebra o arco e corta a lança. E diz aqui, queima os carros no fogo. E aí vem uma palavra tranquilizante para mim e para você. Aquietai-vos. Aleluia. Fique quieto. Tenha tranquilidade de espírito. Confia mais no Senhor, porque a Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu gosto do versículo 2 do Salmo 125, porque diz, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Confia. Faz como diz o Salmo 50, verso de número 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei,
e tu me glorificarás. Aleluia. Faz como diz a Bíblia no Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Faz como diz o Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Faz como diz o Salmo 37, verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Entrega para Deus os seus problemas. Não diga para Deus: Senhor, estou enfrentando um grande problema. Eu tenho ensinado o nosso povo dizendo: quando você tiver um problema, pegue esse problema e leva ele perante o seu Deus e diga: ó problema, esse é o meu Deus que fez céus e terra. Vai dar para encarar problema o tamanho do meu Deus? Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus que resolve todos os seus problemas. É por isso que está escrito: aquietai-vos, verso de número 10. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é para você sair daqui turbinado, deveras alegres, felizes, dizendo: olha, eu vou confiar mais no meu Deus. Porque confiar, quando você vê as possibilidades, aí é fácil. Você está vendo? Mas você precisa confiar quando você não vê. Você não vê a igreja cheia, mas você diz: eu vou colocar mais cadeiras aqui, porque o meu Deus vai encher esse lugar, vai trazer gente aqui, e olha, isso aqui vai ficar pequeno, porque o meu Deus vai prover. Ele vai mandar pessoas, vai encontrar essa casa de oração e elas terão um compromisso com Deus. Confiar quando você não vê, isso é fé. Isso é fé. Fé não é primeiro você ver o chão para você colocar o pé. Fé é você não ver o chão e você diz: não, Deus mandou descer do barco, eu vou descer, porque eu não vou afundar sobre as águas. Porque eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Aleluia. Estou debaixo de uma palavra de Deus. Fechando as cortinas desse salmo. Isso aqui é tremendo. Verso de número 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Gente, isso aqui não fala de uma possibilidade. Esse versículo no original está dizendo uma verdade explícita na palavra. Não está dizendo: o Senhor poderia estar, ou estaria apenas conosco. Aqui está dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fique em pé. O que é que você veio buscar de Deus nessa noite?